na oweria este nome tem, yenna nsina na nirinaya que até vanirane ato os demônios reconhecem este nome. toko ya musasera anisuela. Então o livro de Lucas, Bana livro ile ya Lucas este que acabamos de ler ela agora, ni malihaleo nisomaka ninano seu escritor é o próprio Lucas. yola olempeti yola Lucas E ele escreve este evangelho ola lepa eola leela dirigindo a um amigo. I amurane la kampatani yawe Alguns teólogos dizem akira kwa nira wira ele era um homem de grande estatura, onira wira ola arimutu ore kama que era amigo dele, que acabava de se converter. wira aripara mumpatani yawa amalihale ahala amwakila leso nina Mostrar aripara wira amoni here quem é Jesus, kipani Yesu o homem perfeito, mulopwa na ekoreres com uma missão clara na face dele. ninte kwa oreres para lapo ya vati E eu uso este livro inimiki para teko yale livro ile para mostrar à igreja, para wira konihere keresha para mostrar os homens para woni hera atua lopana o qual Deus, wira oreresa por muluku meio do seu Filho Jesus, weriari wa mwanawe Yesu ele ama nós. owoni ni fenta mahio Aleluia. 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 O qual Deus muluku oreresha ama esta nação. onni fenta ni atotene Então, neste evangelho, bana yela yola leela Lucas vai mostrar Lucas woni hera nos primeiros capítulos capítulo só passerá acerca do nascimento de Jesus. maha woyare wa Yesu Kristo Por que Jesus nasceu? mahesheni Yesu Kristo yariwao Ele vai mostrar woni hera qual é a missão que levou walimu Jesus. te kwawe sheni Yesu Que ele wira yowo nasceu wo yariwe para salvar o mundo. para wira opole olumenku E Lucas, yola Lucas lá no capítulo 2, capítulo pili vai dizer onra wira que Jesus wira Yesu nasceu o na yariwe manjedoura, o majetora no curral, mwemwe mwintitini onde nascia, onde comiam, momwe saja onde eram dados os animais. momwe savahiwe nama Amém. oja Aí mommo nasceu Jesus. mommo yariwa Yesu Ele vai mostrar isso. owonra woni hera eyo Quando as pessoas se assustaram atutampo tutualiaya pelo milagre que aconteceu, miirira yesirane Deus manda o anjo muluku ngwana para umandarilaka falar com os pastores. para wira lavula ni makampuchi Porque quando ele nasceu, wira ukata yariwawe a luz, na ukalantuko o mundo inteiro olumenku otene mudou. wahubirikana Então havia uma luz vano ahava que ntuko parecia cair lá. wakala ntukuro morela lewewe E isso espantou os pastores. ela tuyahututuwa Os makampuchale guardas que guarneciam. yale isa tinama yevale ahututuwa Que é? eshenila E aí brilhava, vanu vavu waamwaria porque os anjos estavam ali okala wira malaika yarivava a lhe servir. amuvarla kamuteko E os guardas, os pastores, yale makampuchi nale isa tinama eles não tiveram como, ale kayari na tuyetiobara tiveram medo. ale ahupatera wova E aqui o anjo de Deus ivava munepa wawela vai dizer: na hira wira homens, alopana não temais, muhove mas eu quero vos trazer uma boa notícia. miki pelo wanelani etuyorerela Que hoje, wiro lelo na cidade de Davi, epoma yo Davi nasceu o Salvador. oyari wa mopoli Eu trago novas, miki wana so efya eu trago boas novas. miki wana tu Que sorerela nesta cidade, wire poma ela hoje, elelo nasceu o Salvador. oyari wa mopoli E aqui Lucas vai descrever. iva luka wa unroa wira ahimyasa Vai no capítulo 4. onroa capítulo 6 Jesus, wira Yesu diante dos anciãos, oholo wa makulu pale ele é dado o livro
Ou onde vai voar é livro para ler. para ir a somer. E aqui Quando vai, ele vai abrir olha um rotucular. o livro de Isaías. É livro de Isaías. Aqui Lucas Vai Lucas, vai. fala no seu capítulo 4, On rime avec capítulo 16. no versículo 18. Makati kwatu miloko mila tanararo O mpaka miloko mili. Espírito de Deus Wira mulaika wa é muluku. sobre Jesus, Nani wama Yesu. que ele foi enviado Wira onoruma. para pregar a Para mensagem, wira awano lale para maso. libertar os Para cativos, wira atukule yale tukiwa. para libertar os presos Para wira atukule yale e para atukelwe. anunciar Para wira alabule. o ano aceitável do Senhor. Aka yo tuniwe ye buia. E aqui, Bando baba. também neste capítulo 8, Bando capítulo tanataru. que nós vamos tomar, Bando hindi rohu labula. vai trazer Bando rohu ana. o poder que este nome tem. Yole muteko yena sinana ni Aquela anai. boa nova Yele tiyo wani que ele disse aos homens Yeli relawa wirla katwale. ao nascer na manjedoura, Yolo yeria mwinsisi ni ao mwe. nascer no curado. Ayario ka mwinsisi ni mwe. Jesus Yesu. não veio só. Kawale pahi. Jesus Yesu. não nasceu naquele lugar, Kayarie mpuro yole. não porque não tinha espaço, Okala wira kohwira wira kuharigo mpuro. mas a Bíblia diz Mal Biblia ohimya. que quando Wira yole. Maria Wira Maria. começa com problemas de paz, Opasira sala para wira opio em todas katuoyala. as casas que ela passou, Não passa o tênis sem eu vindriawe. todos diziam: Atuyo tene ira. nós estamos ocupados, não temos espaço. Kiano bani rini retela lene kanina mpuro. E Jesus Ivano Yesu. conduz a ela Yesu na onuete para que hayale. pudesse ir nesse Para lugar. wira roema umwitisini. Os primeiros que aceitaram, Ayale opasere ya que mutunde. viram o milagre de Deus, Yale onale mwiri ira foram os samuluku. pastores, Yarima kampuchi. guardas, Yale isha tinama. os mais desprezados. Yale atanyiwesha Isso vanchenisha. queria dizer Eya hime wira que sahi. Jesus Wira Yesu. não viria para os ricos, Kawale para yala rinami haku. não viria só para aqueles que têm, Kawale para yala rinami haku. mas ele Manjio veio ogo. para todos, Ovale para tuo tene. pobres, Yalo ikalana. os ricos, Yalo kalana. os ressecados, Yalo Yalo reia. até os endemoniados. Hasta yale samer na malaika minepa sota kala. Ele queria Ona tuna. dizer Tuna wira. que a partir desse, Wiro kumelo yoloda. a partir desses homens, Kumelo yala twala ala. os pobres, Yale ikalana yetu. até os ricos Até yale kalana. vão se salvar. Wira noro opoa. Então o anjo de Deus Vano mulaika na pia. vai dizer: Onra wira. não tema, Muhobe. é que eu vos trago a boa nova, Ni miyani kinowa nilani tusore rasa. a boa palavra, Mi kinowa nilani masuore as ra. coisas E tusore ra. que o Senhor tem feito. E tu safet mulu piyo wana É wapaka. trazer Owo hime wira. o Salvador, Wira iye é umopol. trazer Owo oreriwa. Jesus, Yesu. é trazer Omurana. o Salvador, o Libertador. Mopoli mutukulaso. Meus queridos amados, Ashina ofentiwa. aqui Va. o Salvador nasceu. Mopoli oyariwa. Como disse Mtokoba himya. o Evangelho segundo Lucas, Mtoko yale evangelii orime mtoko ya ele Luka. como Salvador, Wira ola orieni mopoli. ele não tem acepção de pessoas. Owo kamutanla le mutu. Ele não olha as pessoas, Owo kanawe hatu. a condição que você tem, Etu arinaye kula motu. mas o propósito Majinte kwa é aya. que você seja salvo. Nyuan wira mopowe. Esse é o grande propósito. Ola titi yote kase ya muluku. Aqui a palavra nos diz: Aya masa muluka ni himeria. Jesus começa com Wira Yesu nipa sere mote kwao. aquela missão de libertar, Yali mote kwa wotu kulasa. aquela missão de salvar Mutoko wowopola. aos presos, Yale aos otukasiwa. cativos. Yale otukeliwa. Ele entra na cidade, Owo nikele poma. a cidade de Cadaré, Poma yo na katareno. Galileia. O Galilea. Amados irmãos, Ashina ofentiwa. a Bíblia me diz Biblia que onkihimeria. havia um homem Wira hava mulopa na que mosa. tinha sido condenado Ola
era Iesa hano kela wewe. para tirar Para Mungu meha mulopa nola. aqui há duas coisas Bando vazawe tupili. que a condenação no homem O tukeliwa mutu. é condicionada Have tiyo nira nea. e a sua libertação Wiro tukeliwa tukula siwawe. Have nira há nea. duas causas. Tupili. Aquele homem Mulopa na yo lola. estava preso, Ola ro tukeliwa. estava sendo escravizado. Ola ira potiwaka. Como é que Jesus Bando nira nesa Yesu. soube Asue lao. que lá em Cadaré, Wira ukadareno. lá na Galileia, U Galilea. estava alguém O hava mutu. preso, O tukeliwa. estava alguém O hava mutu. amarrado. O tukiwa. Aleluia, Amém. aleluia, Amém. aleluia, Amém. aleluia, Amém. aleluia, Amém. aleluia. E Jesus Yesu. vai descer naquela noite. Yesu ira kurua kohiyon. A Bíblia me diz Biblia onkihimeria. que naquela cidade Wira poma ele. havia um homem Ahava mulapa na mosa. que estava possuído. Owa wariwe. Ele Yowo. estava condenado. Owa hutukeliwa. A condenação dele, Otukeliwa wawe. os demônios Minepa sota kala. estavam possuídos, Owo sanu mukela. estavam possessos. Owo samu tanu wara. A Bíblia me diz Biblia onkihimeria. que os demônios Wira minepa sota tinham kala. condenado a vida Ola dele. sa humu tukele kunewe yola. Aquele homem O mulopa no não lola. poderia vestir. Ola não podia wara. Aquele homem O mulopa no não lola. poderia viver Não com podia pessoas. chala na tu. Aquele homem Yola mulopa no lola. era corrente. Ola tukiaka. Mas as correntes Mas corrente sai eram aí. desfeitas. Ola mkwadulasa. Era colocado na prisão. Ola tukeliwa mkatea. Era encarcerado Ola tukaziwa. nas cadeias. Mkatea. Até lhe colocavam pau Ola heleliwa kamiri. nas pernas Metoni. para que ele não pudesse Para andar. wiro la hete. Mas ela desfazia. Manduwa mkwadulasa. A corrente Me corrente sai para aí. ele Para eu. não era nada. Kiari wetu. É como se fosse uma corda de Wakala praia. ndukuna mukoi we kapala ola Os mkwadulasa. pais estavam preocupados. Asibaba yari otukumena. E aquele homem Ola mulopa no tinha que lole. viver Ola kalaka. no sepulcro. Ola kala mama hiye. A Bíblia diz Biblia ohina que wira. naquele sepulcro Wira mahia ni mama we. haviam pessoas Ola kalaka tu. que já morreram há anos. Ala kwale kalai. Eram deixados, Ya hiya wewe. eram perfumados. Ala ya helega E perfume. aquele lugar Wani ole puro lole. cheirava muito. Wawan nuka E bansene. aquela condenação, Iyalo sukeli ya os wandito. demônios arrestaram Kala wira sadana e amo. foram colocar naquele lugar. Ola munkusakura na Aquele wewe. lugar Yole puro lole. era dele. Ole wari puro Ele wewe. não poderia comer. Ole numpatia olya. Não, Nata. estava ali. Ola riwo. Ele começa. Ola Tinha apasle. que ir no lixo. Ola parodia hana Para roko ir kola. apanhar. Paroroto tate olya. Coisas que já apodreceram. Pito wunta kalaene. Mas aquele homem Manjimulopa na olole. era criado, Eti hiwa. era mandado Ola rumwa. pelos espíritos maus. Ola wewe ni minepa. Meus queridos amados, Minepa sota a kala. Bíblia me diz Biblia akimera wira. que Jesus, Wira Yesu. com a sua missão Ni muteko awe. de ir libertar, Paroro wo tukula. Paroro wo pola. ele entra naquela noite, Ola aquela hiole. na cidade de Cadaré. Ni poma ele o catareno. Na cidade de Cadaré, Poma o na catareno. Judeia. O judeia. Ele entra naquela noite. Olha ira aquela caminho. Logo que desceu, Wewe tapo kuruanawe. diz que saiu ele Ili ahukuma mulopa na do yola. sepulcro. Uma hie. Ele correu Ola tawaka. com a sua pedra, Ni luku nawe. porque ele reconheceu Okola homu que subela. o Salvador Wira mopoli. Oribaba. entrou nesta cidade. Okele poma elela. Entrou nesta cidade. Okele poma ela. Diz que ele vai. Wiri ola huro. Corre para ele. Ahuta ola para wewe. Querendo lhe apedrejar. Apena konvonya casa. As pessoas temerão. Ati ahoma. Porque aquele homem Okala wira mulopa nole. apedrejava as pessoas. Ola mabunya casa. Aquele homem Ola mulopa nole. batia as pessoas. Ola mama natu. Ele estava no sepulcro. Ola ari uma hie. Naquele sepulcro
outro cheiro. wewe mahia wonuka Mas o wonuka propósito de Deus majinsekwa wa muluku era de entrar waripa lokenda iwe até que tira aquele homem. para wira mukumi hemule para yole Traga a convivência. para wira muruha kale na atu Amados irmãos, ashino feti a washina condenação do homem. otugele wa muto A condenação do homem. otugele wa muto Muitas das vezes. vantenesa Muitas das vezes. okali tuvantenesa Muitas das vezes. okatu vantenesa Os homens são possessos. atua nkala wariwaka Os homens são usados atua no wariwa pelas forças satânicas. ni okuru sa satana Nós vamos ver aqui hini ndowe hava que a maioria de nós que estamos wira aqui, tuo tena atua aqueles tekova que nos ouvem, ina atua niwa muitas pessoas atua wata estão condenadas. na ario sua- otukeliwe kumiai Alguns deles atua kinene não podem trabalhar. akina nompotu vara muteko Você remete estudou, nyomo tuna mosoma mosoma remete os teus documentos. mwenirani tukumento sanyo Você tem qualificação, nyuma okala na sore rela para vara muteko mas quando remete, mas marani tukumento a sanyo vir eu fiquei suplente. nyuma ni wakabika epa miki talia Tem haleka lugares que você concorrer mandi tu mapuro wata ni para mutale ter emprego. para wira mokala ni muteko Até tens esperança ata munni kala ko wa de que esta vez wiro kan o lele ola é a minha vez. ola haka Mas mas baba você to vai sair suplente. ano ni wira kama hala Não há espaço. idi bompuro Como? eshenito Mas sem saber mas wali que suela na tua família munira baloko ni winyo ou alguém o haba moto você provocou nyoma imkweto kwenye algum lanyo o feiticeiro haba na que mirete ele comprou, que yowo hotumani ele kumina condenou a você yowo hotukelani a não maniwo ter emprego. vano hikama Seu hikama pecado muteko está a apodrecer. vano yumunira muntaka Gambala. mbala ni winyo Você tem certificado, tem qualificação. nyumuhanda nyuwe chorerela parovera Você muteko está condenado. nyuma otukeliwa Estão aqui pessoas ahaba tuba condenadas. otukeliwa Satanás, musasera ele usa pessoas. owona waratu Pessoas, onna waratu quando amanhece, quando atuya anoitece, seleliwa vale eles batalham, aya anni vira pela fazem negócio. anni paga negócio Tudo não dá certo. só tem cazinro te awene Tudo não dá certo. só tem cazinro te Nesta awene vida, o que eu falei, vano tawera só tem alguns deles, atua a kinene maioria deles, atua são tawata condenados. anotukeliwa Alguns são condenados. akina notukeliwa Meninos, filhos, anamane que não podem estudar. wira não pode soma Eles são dadas doenças yena mbaya kereta para que só cuide daquela para doença. wira só para ele mutekerete ele pa Só e somente. iyo ele pa Os pais dizem, anna baba kiraka este meu filho wira mana kolo não vai estudar. ola kano soma Por quê? esse aneni Porque ele cai. porque o no moraka Porque ele toda hora porque o katotene anda com dor. o no wereika E olha quando começa as aulas. bana pasariwa somiwa Este meu filho ola mana kolo anda doente. ona wereika Ele está condenado. o no E tukeliwa condenou aqui. o kontukele É Satanás. o musasera Alguns deles atua kinene não podem fazer filho. akina não pode oyala maonyala mani Alguns deles akinene não podem não casar. pode teli Hoje wopela é um homem. o lelo ngwamulopana Casa ona matela até sai aquele homem. mpaka onni kumulopana ole Deixa a roupa dele aí. onni hikuwa sa E wowo não volta mais. ikantikelato Parece que você cheira cocô. okala dugula mindu kama vi Aquele já foi. olorowa Você está condenado. yumo tukeniwa E eu vi miki hona que aqui está. wira baba haba E aqueles que me ouvem, wira yala kiwa você está condenado. yumo tukeliwa Você está condenado. yumo tukeliwa Alguns, akinene quando ficam grávidos, aya rupalavale 2 ou 3 meses, mira rumi sesen alguém comprou a tua grávida. mpaka ela habo na ela Levou a tua kulanyo grávida. yala ni kule halu kulanyo Você sonha dormir, nyuano min rupa min lohan rupa sonha comer carne, nyo min lohan mukura ke nama carne cru, name kite sonha andar nas montanhas, nyo min lohan mo etaka sonha na alguém kondi pisar a tua barriga. min taka mo min sana mo na kilo kulanyo kumaka Já fez isso 3, 4 vezes. mo pake ya taruja se E eu quero te dizer o segredo. ikipelo himerani ketelo Hoje só vim para
para trazer Wira lelo ki e anale. mostrar o segredo Woni hera que sobitiwa. o Salvador Wira mapoli. está neste lugar. Wira riba aba mapolo rimpurayola. Aleluia. 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 O Salvador Mapoli. está neste lugar. Rimpurayola. Tenha consciência, meu querido. Mukale upela mulpela kofetiwa. Coloca a tua vida no Abraão. Eu comenyo mukele muhele sana Há wotana. coisas que acontecem. Ia tusinira nenya. Muitas pessoas Atuwata. acontece quando sonham. Sinira li atiyalo havale. Algumas pessoas Aqui atoa kinene. quando querem conceber Ba ya pelo rupala. ou quando concebem, Oh ya rupala vale. quando estão neste processo, Ya kalangoyolo katulola. ou são dados a comer uma comida Owa mbahiwe yo nyaka. nas noites, Ohiyu. ou come carne crua, Owa ankure na mekiti. ou você dorme com um homem. Oh mrupa ni mulopana. Esta aí você está condenado. Usawa lala nyuma otukeliwa. Você está amarrado. Nyuma otukiwa. Você precisa de ser liberto. Nyuma impanelero Não há tukulasiwa. nada que vai acontecer na tua vida Kiwa tunawira ne mekumi se nuwi. você não receber. Nyuma mahema kele Yesu Kristo. E eu quero te mostrar Niki pelo oni herani. que Jesus Wila Yesu. vai Onroa. em Cadareno. Onroa katareno. Ele entra lá. Olha kela wewe. Aquele senhor, aquele homem, Yole mulopa nole. estava possesso Olha nu wari. de espíritos maus Mimine pasota kanda. que ele não poderia conviver com. Wera ole não podia kala natu. Não poderia formar família. Não podia kala na sana Não poderia awasanga. casar. Ole não podia tela. Ele não poderia viver. Olha não podia Ele não kala. poderia rir com as Olha não pessoas. podia tela natu. O que é que está na tua vida? Etisheni ni mwikumi numini. Como é que está os teus familiares, a tua família? Nyuwa murisa ina Os amusano. teus filhos, como é que... Asane nyo arisa hii. Isso te preocupa muito. Eyo nuta behanzi Eu banzeni. sei, Nyo miko suela. vir falar este tema. Miki wa lo suela edo Deus kabla. conhece a você que está me Wira ouvindo. muluko no suela ni nyo Deus conhece a mwinkiwa. você que está me vendo. Muluko no suela ni mwinkona. Deus te conhece a você. Muluko no suela ni O mwinyuo. que estás a passar? Yeyo mwimvira anyi. A condenação. Yolo tukeli E oneno. Jesus, Iweno Yesu. Ele vem para libertar. Olo wale para wotukulasa. Único Ele para salvar. Yo so wale para wotukulasa. Aqui o caminho verdadeiro Pira yekekai. para a salvação Para dessa pessoa. kuopola wa mulapana. Minha querida, meu querido, Nyuofentiwa é nyuofentiwa. o Salvador. Omo pole. É Jesus Cristo. O Yesu Kristo. Tem poder e autoridade Osorino wera ni kuru. para te libertar a você Wotukulasa da manyuo. doença que você tem, Erete que murinanyo. só depende de você. So yale oranyo Quando manyuo. você tem dinheiro, Nyuo makala musoro. há doença nesta casa. Onni kalakerete. Ou morre um familiar, Onni kwa kamu. ou morre alguém, Onni kwa mutu. ou adoece alguém. Onni wera ya Teu mutu. dinheiro Nyuo musoro kwa. deve gerir só na família. So hana so bara so lo Só papa. gerir o quê? Gerir falecimentos. So etana so pa Você está monoka. condenado. Nyumo tukeliwa. Aqueles, todos aqueles Yala tuwa tene que yala. dormem Yala rupa lale. também estão condenados. Ale tamea E não tukeliwa. podem fazer filho. Nyum potu yaramana. Sonham a dormir com esses homens. So anloha arupaka na arupa ne O yala. marido da noite Mulopa no hiyo. está contigo. Orini Só nyuo. quem pode libertar Song tuno utukula é sane. Jesus. Yeso. Aqui a Bíblia Va Biblia. me diz o seguinte: Okihimera tila. ele vai entrar Olo rokela. naquele cemitério. Yole mahiyewe. Irmãos, sabe como Ashina mosuela. o cemitério não se entra de qualquer. O mahiyo konkela pure pure. E a Bíblia diz I Biblia que himya. naquele cemitério Wiro mahiyo wewe. chega. Wanuka. É aí Wewe havo. onde o plano de Deus Wewe yosheke estava colocado ya heliwe. para que aquele homem Para wira mulopa na yolo. voltasse ao convívio. Ahokola le wakala Não nasi. é por acaso Kiari kwetu pure que eu pure. estou aqui Miyo kiriva. e trazer-vos este. O himera masala. Wira ko hipara pure pure. Deus está a ver a você. Yesu nuona ninyo. Deus está a ver a você. Muluko nuona ninyo. Satanás está a usar tua família, Satanás onawara está a musanyo. usar a tua mulher. Onawara marinyo. Satanás, Musasera.
Você está reconhecendo que você... Nyuo mino puela wira mopete iya. Faça uma reflexão. Mopuele. Enquanto você não tem, Nyuo mahikalane. então não há vantagem. Então kive ti orerela. Tirou os braços. Hiyo yolompar. E você deve conhecer Mas nyuo ano suela. o que é que você pertence. Etisheni nyuo nyupete aleni. E aí vamos. Bano vonoro lompa. O que é que Satanás levou Etisheni satano kunshawe. na tua vida? Mwikumini wanyu. E você diz assim: Nyuo mwiraka so. essa coisa Wira ele tuilela. não está a dar certo. Ela kenkala Há sana. uma força inimiga que Habo ekuri ngoma masatana. está em mim. E ela. Quando eu quero fazer isso, Mi kupulera kipakela. Kipakela. mas não faço. Ela kenkanelela. Satanás já. Musasera okusha. Faça uma reflexão, João. Mopuele. Mama. Dompi. Mama. Faça uma reflexão. Mopuele. Se você encontrar Wakawira nyuma opanya. o teu problema, Mulato anyo. começa a orar. Bano mopasero lom. E ele vai te libertar. Bano onora watu kulasani. O que é que Satanás levou? Etisheni satano kunshawe. Levou o quê? Não? Okushasheni mwikumini wanyu. Ele levou. Owo okusha. Estou a dizer para você ouvir. Miyo kiloma mera para wira miwe. Hoje vai te devolver. Elelo no tiki E hera. vais pedir para ele devolver. Ilelo murobe kila wira hokoloshe. A sorte que ele tirou. Oreriwa yele satano O kumihande lar ao. que ele levou. Tokwenyi yelo kwanyula salau. A dignidade que ele tirou. Oreri hiwa wawe yolo kumihalawe satana. A saúde que ele tirou. Okumi yele okumihalawe. O ser homem. Okala O mutu. ser mulher. Okala mutiana. Ele já tirou ele. Owo okumiha. Ele está a usar como instrumento Owo no waran tokoeti mbareliwa muteko. para as obras dele. Para muteko sawe. E ele quer devolver a você. Pano miga mpelo wira hokoloshe Yesu. Ei! Ele. Ei! Ei. Repara-te a ti mesmo. Miwawe emensinho. Repara-te a ti mesmo. Miwawe emensinho. Repara-te a ti mesmo. Miwawe O emensinho. que é que Satanás tirou? Etiseni satano kumihalawe. O que é que Satanás tirou? Satano E kumihesheni. vamos ordenar Heva ni romu roma. para que ele devolva você. Para wira enda hokoloshe manyuwa. Vamos pedir Hini nrobe kela. para que ele devolva Para wira enda hokoloshe. o que ele tirou de si. Yela kumihala manyuwa. Fique em reverência. Mukaloma alele. Vai buscar a Deus Murele muluko. para Deus devolver aquilo que ele tirou. Para wira muluko hokoloshe ele kumihalao. Que Satanás tirou. Yele satano kumihalao. Tirou sorte em você. O kumihoreri iwa manyuwa. E ele deve devolver. O hana hokolosha. Agora. Ninano. Ele vai devolver. Ninano hana hokolosha. Agora. Ninano. Ele vai devolver. Yale noro hokolosha. Agora. Ninano. Ele vai devolver. Anoro hokolosha. Medite. Ore Mwimale mulope. para Deus devolver. Para wira muluko hokoloshi. Satanás tirou. Satana kumihalao manyuwa. Falo isso com vocês. Mikin labula. Aquele moro. Receba fogo. Aquele moro. Sai agora. Anano. Demônio inteira. Aquele moro. Demônio inteira. Não desista. Não desista. Vai em terra. Vai em terra. Vai em terra. Pai poderoso. Papa oresha. Eu te rogo esta. Io che non che l'hanno cattiona. Ainda com a tua mão levantada. Aona matama. Começou a gritar. Ya upa da kuala. Todo aquele possuído. Bano tanela wariwe. Aí grita agora. Io che ne luma. Há poder. O pelo culo. No sangue de Jesus. Dal papa es. Agora, Jesus. Bano nino nes. Eu te...
buang. Yale mlopa na rimova. Sasa mwenye. Tena rimova. Kipoya mantisona. Tena partita ki. Bado nikindelo kumenina no. Kitoma gola. Bado ila kapurona. Sasa vomitade essa Bado la penina no. Eu que a nossa Na noku wale le bandera hapo. Eu te entrego Meio que não me herani va. todo aquele que está usando. Tena wale. Receba. Eu corre. O Madeirete, Jesus. Eu corre. O Madeirete, Jesus. Quando tira, Agora como eu chamo na neno paega. a casa enche. Ana keleba. A casa enche. Não paega. Ninguém pisa aqui. Kalom keleba. Vai meditar. Quando viramos puela. Sente por aqui. Agora, o momento profético está chegando. O capo olha tiola. Há uma mulher que está sendo tocada. Puxa. Receba poder. Barteloelia. Receba poder. Barteloelia. Receba poder. Barteloelia. Receba poder. Barteloelia. Receba poder. Todo aquele que foi possuído. Yala avariu. Todo aquele que está possuído. Yala avariu. Pelo espírito de Matilde. Yala Matilde. Receba fogo. Alma kelema. Ninguém resiste. Kalom libali. Ninguém resiste. Kalom libali. Ninguém resiste. Kalom libali. Ninguém resiste. Kalom libali. Ninguém resiste. Aquela mulher que quer filho. Yola mutana ni pela mana. Aquela mulher que quer filho. Yola mutana ni pela mana. Agora entra. Bana ni na mukele. Saia, Amfumana na ridiwa. E eu quebro de amar. Jeová. Todos aqueles que têm pacto com o Yala Roma Matini. Monterrate. Yala Roma kelema. Pega fogo agora. Akalema ni. Ninguém resiste. Kalom libali. Os de Monterrate voltem para Monterrate. Bahakolos. Ora. Mulope. Eu vou orando. Mekine kilopa. Até que o último seja liberto. Kala minapa tota kala. Eu ordeno com essa mão. Meio kisi benisa sana. A mão profética. Tata na profeta. Para que toque. Agora é chegada a hora. Bana opio kata. Agora é chegada a hora. Opio kata. Todo aquele que comer. Otene ale yala. Todo aquele que bebeu veneno. Yala Aí vomita agora. Bana kapene na. Aí vomita agora. Bana kapene na. Aí vomita agora. Bana kapene na. Eu te ordeno. Mekine kapene. Aí vomita. Aí na se. Aí vomita. Sai. Aí na pe kume. Sai você. Aí kume no fula. Sai. Kume. Aí a veneno sai. Dinoni palipa. Venceu-se, Senhor. Mas mikindo baharan. Jeová. Jeová nisi.